E aí, pessoal? Bom, visando compreender melhor alguns conceitos sobre integrais com funções trigonométricas e também sobre a parte de gráficos, eu separei alguns exemplos e vou resolver aqui com vocês. Então, eu acredito que vai poder ajudar um pouco, né, na compreensão desses conceitos. Pelo menos a intenção é tentar tirar essas dúvidas. Aqui no primeiro exemplo, eu quero calcular a integral da função cosseno de x mais 2 no intervalo de 0 a 2π, né, em relação a x. Então, aqui é uma integral simples, não precisa fazer substituição, não precisa aplicar nenhuma técnica mais avançada. O que eu vou fazer aqui vai ser integrar diretamente. Então, como eu tenho uma adição aqui no integrando, eu posso integrar cada parcela dessa separadamente. A integral de cosseno é seno, e a integral de 2 em relação a x é 2x, né? Isso aí, se fosse na integral indefinida, teria o mais c. Mas como é uma integral definida, então a gente vai trabalhar com esses limites aí de integração. Logo, aqui, a minha integral vai ser seno de x mais 2x. Isso no intervalo que está lá, né, nos limites de 0 a 2π. Então, assim, o que eu vou fazer aqui é diretamente, eu vou aplicar o valor de x igual a 2π nessa função, menos o valor de o x sendo zero nessa função. Então, eu vou ter aqui seno de 2π mais 2, aí no lugar do x eu coloco 2π, menos, e agora eu vou fazer isso com zero, seno de 0 mais 2 vezes 0. Bom, se vocês imaginarem aqui a circunferência trigonométrica, tanto o 2π quanto o zero estão aqui nesse mesmo ponto. E o seno desses valores é zero, não é? Então, o seno de 2π é zero. Aqui vou ter 4π. Menos o seno de zero também é zero. E 2 vezes zero, zero. Então, o resultado disso é 4π. O que isso significa? Bom, o π ele é um número, né? Então, isso para a gente já é uma resposta numérica. O valor dessa integral é 4π. Agora, na prática mesmo, o que isso significa seria pegar o gráfico da função cosseno de x mais 2 e calcular a área dessa função do ponto A, x igual a zero, ao ponto B, x igual a 2π, que são os limites de integração dados aqui na integral, né? De 0 a 2π. Então, a área entre essa curva, cosseno de x mais 2, e o eixo x, no intervalo de 0 a 2π, aqui dá para desenhar aqui dentro. Então, é isso aqui, ó. Do zero, né, que é o x igual a zero, ao x igual a 2π. Veja que está aqui, ó, 6,28, né, que o programa ele faz essa aproximação racional. Então, a área entre essa curva e o eixo x, dentro desses limites 0 a 2π, então, essa área aqui, ó, o valor dessa área é o que a gente acabou de encontrar aqui no valor da integral, 4π. Então, assim, a integral trigonométrica, você calcula normalmente como se fosse uma integral, né, regular de função polinomial. Substitui os limites de integração normalmente. Então, assim, é comum nas funções que são trigonométricas aparecerem aqui múltiplos do π, nesses dois. Qual o objetivo disso? Facilitar nessa parte dos cálculos de seno, cosseno. Bom, pegar um segundo exemplo que acho que pode facilitar um pouco mais, agora usando substituição. Então, aqui eu quero calcular a integral de 0 até π da função 3 cosseno ao quadrado de x, seno de x em relação a x, né, dx. Bom, nesse caso, tem um produto de cosseno ao quadrado vezes seno, então a gente não tem uma fórmula prática, pelo menos por enquanto, para calcular a integral de produto. Mas se eu observar bem,
A derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é seno, né? Só tem um menos aí. Mas o que eu quero dizer é que eu consigo fazer substituição nesse caso. Então, qual que é a ideia aqui? Quem que vai ser o meu u? O cosseno ou o seno? Eu sugiro, nesse caso, que seja o cosseno, porque se eu pegar o u sendo seno de x, a derivada vai ser cosseno de x, só que aqui na minha função eu tenho o cosseno ao quadrado, né? Então, não vai resolver meu caso se eu pegar o seno. Porém, se eu chamar o u de cosseno de x, a derivada é menos seno, e na hora de fazer a substituição, eu vou trabalhar com esse u ao quadrado, porque é o cosseno que está aí ao quadrado. Então, desse jeito eu posso fazer. Então, eu vou ter aqui o meu u. Deixa eu mudar isso. Sendo o cosseno de x. Derivando, eu vou ter que o du. A derivada de cosseno é menos seno. Derivando em x, né? Então, vou pegar a minha integral dada e vou calcular como se, assim, eu não vou fazer aquela parte de substituição de trocar esses valores de 0 a π aqui no u, não. Eu vou fazer a indefinida primeiro. Poderia fazer do outro jeito? Poderia, mas aqui eu acho que fica mais claro para a gente o que eu quero. Então, vou pegar a minha integral dada e vou calculá-la de forma indefinida. Então, eu não vou trabalhar com esses limites agora. Então, 0 a π eu, por enquanto, vou desconsiderar. Então, eu vou pegar esse 3 e vou tirar aqui da integral, que é uma constante, né? Um detalhe que esse cosseno aqui é o que eu estou chamando de u. Então, eu vou ter o cosseno u. Beleza. Então, o a ao quadrado vai permanecer. Esse seno de x dx, ele apareceu aqui no du, né? Porém, tem um menos, que esse menos eu não tenho ele aqui na minha integral. O que eu vou fazer com esse menos aqui? Eu vou multiplicar aqui por menos 1. Né? O que isso vai mudar para mim? Eu vou ter menos du igual a seno de x dx. Então, a minha integral agora vai ficar da seguinte maneira. 3 permanece, integral de o cosseno de x é u, então u ao quadrado, e esse seno de x dx ficou sendo o menos du. Então, aqui, menos du. Esse menos é menos 1 du, né? Então, esse menos 1, lembrando que é uma multiplicação, isso é uma constante multiplicando a integral, eu posso trazê-lo para fora da integral, lá junto com o 3. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter menos aqui. E vou integrar normalmente agora. Então, a integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Então, eu conservo menos 3, vou ter aqui u ao cubo sobre 3, mais a constante de integração. Posso cortar 3 com 3, então o resultado disso é menos u ao cubo, mais a constante. Mas como eu vou voltar aqui para calcular minha integral definida, né, de 0 a π, então essa constante eu considero que um caso mais simples para não ter muito trabalho, sendo zero. Então, considerando esse c igual a zero, porque na hora de voltar para a integral definida, qualquer primitiva resolve. Então, esse c pode ser qualquer número real. Mas para facilitar minhas contas, visto que é uma adição, então eu pego o elemento neutro da adição, que é o zero. Aí vai facilitar bastante minhas contas. Logo, aquela integral dada de 0 a π. 3 cosseno ao quadrado de x, seno de x dx, o resultado dela vai ser menos u ao cubo. Só que quem é u? U é o cosseno de x, né, que a gente pegou aqui em cima, estabeleceu isso aqui em cima. Então, o resultado dessa integral é menos cosseno ao cubo de x, e isso no intervalo de 0 até π.
Então, o que eu vou fazer? Vou calcular esse menos cosseno com o x igual a π, coloco o menos e calculo de novo o menos cosseno ao cubo com o x igual a zero. Então, aqui é só tomar cuidado com os sinais para não errar, né? Então, vai ser menos cosseno ao cubo de π, menos aqui da propriedade, e aqui do teorema fundamental do cálculo, né? Menos a cosseno ao cubo de zero. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai encontrar o cosseno de π e o cosseno de zero. Se vocês se lembrarem da circunferência trigonométrica, o cosseno é representado pelo eixo x, né, o eixo dos cossenos. Aqui seria o zero, aqui seria o π. Como o eixo dos cossenos é o x, então aqui nesse ponto o x vale 1 e aqui nesse ponto o x vale menos 1. Então, o cosseno de π é menos 1. Então, eu vou ter aqui menos, já tem aqui esse menos, né? Menos 1 ao cubo, agora menos de novo, parênteses, menos, e o cosseno de zero é 1. Então, eu vou ter aqui 1 ao cubo. Prosseguindo, eu vou ter aqui menos 1 ao cubo é menos 1, vezes o menos que está ali de fora, então vai ficar mais 1, 1 positivo. Aqui dentro dos parênteses, 1 ao cubo é 1, só que ele é negativo, mas tem outro menos aqui fora, então fica positivo. Logo, essa integral dá 2. Bom, essa primeira parte é isso, a parte de trigonométricas. E outra dúvida que apareceu na aula foi sobre os gráficos. A integral para calcular gráfico, a área de gráfico, aliás. Só abrir o programa aqui. Bom, aqui eu peguei um caso bem geral sobre o significado dessa integral. Então, eu peguei uma função aleatória f aqui no plano cartesiano, tem aqui o eixo x, o eixo y, uma função f aqui aleatória, e a integral que vai do x igual a até o x igual a b. Lógico, uma função contínua no caso, né? E o a e o b estão dentro aí, são elementos do domínio da função. Então, a área do gráfico, a área entre a curva do gráfico e o eixo x, de x igual a até x igual a b, é dada por essa integral. Então, essa área aqui, do x igual a os limites esquerdo e direito são x igual a e x igual a b. E os limites aí inferior e superior são, o superior é a função, né, o gráfico da função, e o inferior é o eixo x. Então, essa integral ela calcula a área da curva entre a curva e o eixo x. Nesse caso, se a gente observar o gráfico aí, a curva ela está acima do eixo x, né? E essa área que está aqui, né, pintada aqui, é dada por essa integral. Então, é a integral da função no intervalo, integral definida aí, de a até b. Caso o intervalo que eu estou pretendendo calcular essa área, o gráfico nesse intervalo esteja abaixo do eixo x, igual nesse exemplo aqui dessa g, então tem aqui o x e o y, nesse caso, a área é determinada como menos integral. Que se eu calcular essa integral aqui, a área vai aparecer com sinal negativo. Então, eu coloco esse outro menos aqui fora, menos vezes menos dá mais, assim eu tenho um resultado positivo. Então, primeira parte aqui, recapitulando. Se eu quero determinar uma área que, né, entre o gráfico e o eixo x, se estiver acima do eixo x, é só calcular a integral. Se estiver abaixo do eixo x, eu coloco um menos antes da integral. Agora, vamos ver exemplos. Exemplo 1. Aqui eu já até coloquei o gráfico da função para facilitar. Calcular a área entre o gráfico da função aí, x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1 e o eixo x no intervalo de menos 2 até 1. Então, eu fiz no GeoGebra, joguei essa função no GeoGebra, tem aqui o gráfico.
Eu não sei se vai dar para ver bem, talvez aumentando o zoom. Essa aqui é a curva, né? É o gráfico aí da função dada, que é o x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1. E o intervalo está aqui. Coloquei aqui esse ponto A no x igual a menos 2 e o B no x igual a 1. Então, se a gente observar o gráfico, a área que eu quero calcular está acima do eixo x, não é? Portanto, para eu determinar essa área, o que eu vou fazer é a integral no intervalo de menos 2 até 1, que foi o sugerido, é o pedido aqui no problema, e da função dada, que é o x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 1. Então, veja que o intervalo aqui foi dado, menos 2 até 1. Né? Se fosse outro número aí, eu teria que observar no gráfico se o intervalo estava acima ou abaixo, ou melhor, se o gráfico está acima ou abaixo nesse intervalo do eixo x, e isso em relação a x. A área igual. Né? Então, é só integrar mesmo e usar os limites de integração. Então, aqui vai ser... Tá, vamos deixar a área aqui. A integral, isso aqui é uma função polinomial. E o que eu vou fazer? Eu vou integrar separadamente cada parcela. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4, mais... Eu conservo o 3, que é uma constante. E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, eu vou ter 3 x ao cubo sobre 3, mais a integral de 1 em relação a x é x. Aqui eu posso eliminar isso, né? E o intervalo foi do menos 2 até 1. Então, eu vou calcular essa função aí, f de 1 menos f de menos 2. Usando x igual a 1, eu vou ter 1 à quarta sobre 4, mais 1 ao cubo mais 1, menos, parênteses, e agora eu vou, x igual a menos 2. Então, eu vou ter agora menos 2 à quarta sobre 4, mais menos 2 ao cubo, mais menos 2. Então, assim, é interessante a gente tomar muito cuidado com os sinais, para não errar alguma coisa aqui, né? Eu vou ter aqui 1 quarto, mais 1 e mais 1. Então, mais 2, menos. Aqui eu vou fazer um pouco devagar para não confundir, né? Não dar problema com sinais aqui. 2 à quarta dá 16. 16 dividido por 4, 4. Mais o menos 2 ao cubo dá menos 8. Então, menos 8 aqui. E o mais vezes menos 2 dá menos 2. Aqui dentro desses parênteses aqui, eu estou tendo menos 6, porque é 4 menos 10 dá menos 6. Vezes esse menos aqui de fora, mais 6. Então, a área está sendo 1 quarto mais 2 mais 6. Ou mais 8, se quiser fazer mais rápido. MMC dá 1 aqui, 4 vezes 8, 32. Então, 33 quartos. A área achurada aqui, 33 quartos. Unidade de área. E um outro exemplo pede para calcular a área da região destacada. Eu tenho aqui 2 gráficos e eu quero a área entre esses 2 gráficos. Então, assim, um deles é o menos x ao quadrado mais 2, que está aqui de vermelho, essa linha aqui. E a outra é o x à quarta menos 2x ao quadrado, que é esse aqui. E aí pede para calcular essa área que está destacada aí de azul. É a área entre os 2 gráficos, né? Nesse caso, se eu pegasse cada função separadamente, eu teria o seguinte. Considerando apenas a menos x ao quadrado mais 2 e o eixo x, eu teria essa área 1 aqui, ó. Essa área 1, ela tá acima do eixo x, então aqui bastaria eu pegar a integral do menos x ao quadrado mais 2. Isso aqui, vou chamar aqui, por enquanto, de A e de B.
de A até B em relação a x. Então, isso aqui está determinando para mim a área 1. A área 2, ela está aqui de baixo, ó. Ela está abaixo do eixo x. Então, a área 2, ela vai ser menos a integral também de A até B da função, dessa outra função ali, x² menos 2x² em relação a x. Na hora que eu somo a área 1 com a área 2, o que eu vou ter vai ser essa função menos essa função, e calcular a área disso. Então, tem um método um pouco mais prático do que calcular individualmente essas duas áreas, que diz o seguinte: para eu calcular a área entre duas curvas, o que eu vou fazer é estabelecer quem é o meu intervalo AB e vou pegar a função que tiver em cima menos a que tiver embaixo em relação a x. Então, essa formulazinha aqui ela é um pouco mais prática e já facilita isso para a gente. Agora, para determinar a função que está em cima ou embaixo, você pega a área, o intervalo ali onde quer calcular o gráfico, calcular a área, e faz um retângulo representativo ali dentro, em qualquer lugar, nessa área, região achurada. O que tiver aqui em cima vai ser o que eu vou chamar de f, porque é a parte de cima do gráfico, e o que tiver aqui embaixo eu vou chamar de g. Então, esse f é a curva que está de vermelho, é o menos x² mais 2, e o g é essa outra curva aqui, cinza, preto, não sei. x² menos 2x². Agora, o que eu não determinei ainda é quem é esse A e quem é esse B. Bom, se eu observar bem, são pontos onde os dois gráficos se cortam, não é? Assim, pela figura deu para ver que eles estão sobre o eixo x, mas como às vezes apenas visualizar não é o suficiente, né? Porque é comum acontecer erros aí por aproximação, enfim. O que a gente vai fazer é determinar os limites de integração. E para isso, eu vou igualar as duas funções. Porque se eu quero pontos onde as duas funções se cortam, né, os gráficos se cortam aí, o que eu observo nesses pontos é que para esse valor de x, as duas funções têm o mesmo valor de y. Ou seja, são pontos em comum dos dois gráficos. Por isso, a gente resolve igualando as duas funções. Então, vou pegar o x² menos 2x², que foi uma das funções, né? E colocar igual a outra, que é menos x² mais 2. Bom, resolvendo isso, eu tenho aqui uma chamada... Opa, aqui é 4, né? Uma função b², então eu posso fazer x² igual a y. E daí eu vou ter y² menos 3y mais 2 igual a 0. Esse y aqui é só uma variável auxiliar, não é o y lá do eixo x, não, enfim. Resolvendo isso, eu vou ter que o y igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada de 9 menos 8, 1, sobre 2a. Então, eu vou ter 3 mais 1 sobre 2, e o 3 menos 1 sobre 2. Bom, agora vamos lá. Se o x² é igual a y, eu vou voltar para aqui, ó. Eu tenho as opções de y igual a 2 e o y igual a 1, né? Para o y igual a 2, eu vou ter que o x vale mais ou menos a raiz de 2. E para o y igual a 1, eu vou ter que o x vale mais ou menos 1. Esses resultados, esses 4 resultados encontrados, eles exigem que a gente faça uma análise para tomar um pouco de cuidado. Quando eu acho esses valores mais ou menos 1 aqui, eles estão dizendo o seguinte,
que tanto o menos 1 ao quadrado dá 1 e o 1 ao quadrado dá 1. Então, em módulo, valeria, mas aí é importante a gente fazer uma análise gráfica, porque, né, observando mesmo ali o gráfico, eu sei que no mais 1 e no menos 1, os dois gráficos não estão se cortando, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas o importante para mim é esse ponto e esse ponto, que, de acordo aqui com a nossa solução, são o menos e o mais raiz quadrada de 2. Então, eu tenho agora meus limites de integração, que aqui é raiz de 2 e aqui é menos raiz de 2. Agora eu posso calcular essa área. Então, menos raiz de 2 a raiz de 2, eu vou ter aqui f menos g, né? Se já quiser jogar diretamente os valores de f e de g dentro da integral e depois simplificar, pode. Mas eu acho que fica um pouco mais prático fazer isso separadamente. Já que eu quero f, que é a função de cima, menos g, então vou pegar a expressão da f, que é essa aqui, a função, né, está aqui em cima, menos a g, que é essa aqui de baixo, que é essa aqui. Então, isso aqui é meu f menos g. Só eliminando os parênteses aqui. E somando os semelhantes, opa, aqui é um 4. Eu vou ter menos x à quarta mais x ao quadrado mais 2. Bom, então, essa expressão aqui que eu vou colocar na integral. Então, menos x à quarta mais x ao quadrado mais 2 em relação a x. E agora é só integrar. Então, eu vou ter menos x à quinta sobre 5 mais x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que estou integrando, mais 2x. Isso de menos raiz de 2 a raiz de 2. Substituindo o limite superior, eu vou ter menos raiz de 2 à quinta sobre 5, mais raiz de 2 ao cubo sobre 3, mais 2 raiz de 2. Menos, agora eu vou substituir o menos raiz de 2. Então, tome cuidado com esse tanto de menos, para não confundir. O menos, que já está aqui na função, parênteses, o x é menos raiz de 2, a quinta, sobre 5, menos raiz de 2 ao cubo sobre 3, 2 vezes menos raiz de 2. Simplificando, pelo menos ver o que dá para fazer aqui. Esse 2 à quinta, eu posso falar que é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Por que eu estou separando isso em potências de 2 em 2? Porque a minha raiz aqui é quadrada, então ela tem um 2 no índice, né? Então, eu vou separar minha potência em minhas bases ao quadrado, para eu ver o que eu posso tirar da raiz. Então, eu vou ter menos 2 ao quadrado, posso extrair a raiz quadrada dele, que dá 2. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes o 2 ao quadrado, os dois saíram da raiz, e o outro 2 fica na raiz. No 2 ao cubo, no raiz quadrada de 2 ao cubo, é a mesma coisa. Eu vou escrever meu 2 elevado a 3 como 2 ao quadrado vezes 2. Então, fica 2 raiz de 2. E aqui, 2 raiz de 2. Agora, vou começar a observar a questão dos sinais. Como os meus expoentes são ímpares, eu mantenho o sinal da base, né, que é menos no caso. Então, eu vou ter esse menos vezes menos, vai dar mais. Então, positivo. Aqui eu vou ter de forma análoga, o raiz quadrada de 2 à quinta. Então, é a mesma expressão que eu tive aqui no início. A diferença é que lá agora está positiva. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 5. Aqui vai dar menos vezes mais, menos.
2 raiz de 2 ao cubo e menos, né, porque aqui menos vezes mais, menos. Eliminando parênteses, eu, por enquanto, eu não fiz MMC nem nada do tipo, porque algumas coisas eu vou poder simplificar, quer ver? Eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 5, mais 2 raiz de 2 sobre 3, mais 2 raiz de 2, menos 4 raiz de 2 sobre 5, menos vezes menos, mais 2 raiz de 2 sobre 3, e menos vezes menos, mais 2 raiz de 2. Já eliminei parênteses, então posso simplificar esse com esse. O que me sobrou aqui? 2 raiz de 2 sobre 3, mais 2 raiz de 2 sobre 3, eu vou ter 4 raiz de 2 sobre 3. 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2, 4 raiz de 2. Assim já está ótimo, a notação já está ótima. Se quiser fazer o MMC e, né, simplificar isso aqui, juntar numa fração só, vou ter 4 raiz de 2 mais 4 vezes 3, 12 raiz de 2. Que, somando 4 mais 12, 16 raiz de 2 sobre 3. Essa é a área dessa região. Pessoal, é isso. Se surgir mais alguma dúvida, vocês podem me procurar que a gente conversa, beleza? Bons estudos e abraço.